Vitor, e aí? Qual é a sua aposta? Até para eu anotar aqui, vou tentar... Não. O que você imagina dessa briga, como ela está? Há realmente chances para o australiano superar o inglês? Ou como que você vê essa treta? Eu acho que chances tem. Eu acho que o Piastri, o final de semana dele na China, eu acho que foi realmente um GP para ele mostrar que ele pode sim brigar com o Norris. Eu acho que até o ano passado ele ainda tinha uma margem para o Norris. O Norris era substancialmente melhor que ele em classificação, em ritmo de corrida, principalmente quando você tinha a questão do gerenciamento de pneus e tal. Então eu acho que o Norris ele conseguia tirar essa vantagem para o Piastri. E esse ano foi diferente. Tudo bem, o Norris teve problema no freio na China e tudo mais, mas o Piastri fez uma corrida muito sólida na China e eu acho que sim. Eu acho que o Piastri vai mostrando realmente que ele tem condição de brigar com o Norris. E se a McLaren vai, de certa forma, até aqui, em apenas 2 corridas, nadando de braçada, pelo menos internamente vai se pintando uma briga interessante, né? Então, eu gosto desse Como duelo. você administraria isso, né? Daria uma corrida X ali para definir algum alfa ou vai até o fim? Cara, eu acho que é complicado. Eu acho que até o fim não tem como. Até o fim não dá. Eu acho que é preciso encontrar um momento onde a equipe vai entender quem de fato está brigando mais ou menos. A questão é, se os dois estiverem brigando, só entre eles dois, como é que fica a situação? Aí vai ter que deixar o bicho pegar. Então, tem aquelas decisões que nós, do lado do público, achamos questionáveis, do primeiro, do segundo piloto, das ordens de equipe, mas no final do ano é isso que faz a equipe funcionar de forma mais lisa, mais coesa, sem problema. A Mercedes fez isso magistralmente durante anos, a Ferrari também precisou fazer. No caso da McLaren é de fato complicado, porque o Piastri ele sabe que, até pelo gerenciamento que ele tem de um tal de Marco Webber, que já deve Que é cria da Red Bull e deve ter falado muito na cabeça dele também. e gerencialmente falando também é cria do Flávio Briatore. Sim, Modus operandi de Flávio Briatore, eu acho, hein? sim. Então assim, o Piastri ele não vai deixar muito isso acontecer. Eu acho que o Piastri ele não vai em momento nenhum se deixar ser o segundo piloto da McLaren. Ou ele vai bater de frente com isso, ou ele vai procurar outro lugar. Uma das coisas vai acontecer. Mesmo tendo acabado de renovar. Eu acho que do lado do Lando vai ser a mesma coisa. Eu acho que dos dois, eu acho que não vai acontecer de um dos dois ceder e falar, não, tudo bem, eu vou ficar por aqui, como aconteceu com Bottas, por exemplo, que todo ano começava o ano e falava, esse é o meu ano, eu vou ser campeão. Eu fiz o retiro das montanhas. Aí fazia a primeira pole do ano, ganhava a corrida, ou ficava em segundo, chegava perto do Hamilton, depois de 3 corridas, beleza, irmão, vai ser o Hamilton. Beleza, e é isso. Eu não acho que nenhum dos dois vai deixar isso acontecer, entendeu? Então, pro nosso lado do entretenimento, eu tô aqui batendo palma e comendo minha pipoca e esperando acontecer, porque foi o que eu falei, se a briga realmente ficar caseira ali, né, só da McLaren, vai ser um ano interessante de qualquer forma, entendeu? Até pros concorrentes, se um começar a tirar ponto do outro também, pros outros possíveis concorrentes também, a coisa fica mais interessante. Tem essa questão, né? Se realmente agora tem essa questão das asas, que me parece que a gente até discutiu isso na segunda-feira, né, que pode, talvez o intuito justamente de ficar aquele rigor ali em cima da questão das asas é dar uma segurada, ali para o campeonato ter um pouco mais de graça entre equipes, né? Vai depender, talvez a postura da McLaren pode mudar em relação ao gerenciamento da sua dupla, nadando de braçada e também tendo algumas equipes ou Verstappen Racing, né? Atrapalhando, e aí você pode talvez ter uma atitude diferente para com os seus 2 pilotos. Ou não, Guilherme? O gerenciamento tem que ser o mesmo, independentemente se vai estar nadando de braçada. Eu acho que assim, se é uma briga interna dos dois, se a McLaren quiser aplicar alguma ordem de equipe, vai ser a maior burrice do mundo. Se não tiver Verstappen, não tiver Leclerc, não tiver Hamilton, ninguém enchendo o saco basicamente, pra que você vai aplicar uma ordem de equipe? Porque aí você vai minar a situação da equipe. Vai rachar o grupo. Não, vai rachar. E aí a gente tem que olhar para os 2 pilotos, né? E de novo, olá fãs de Lando Norris, tudo bom? Sou eu aqui. Não, o pessoal já tá acostumado, né? É que até agora não me cancelaram. Então, continuo falando Daqui do a Lando pouco Norris. vai.
Uma hora vai. Uma Uma hora hora vai. vai. Mas é isso pra mim. Eu não vejo o Norris como uma pessoa que tem esse sangue frio de um campeão. Um cara calculista, mas assassino, por assim dizer. Eu vejo isso no Piastri. O Norris não tem esse perfil. Ano passado, quando ele tinha a chance de correr atrás do Verstappen, ele não soube aproveitar as oportunidades que teve. Tanto que o GP do Brasil, que era o momento que ele poderia realmente se aproximar do Verstappen, é um fiasco. E aí tem a questão da parte de gerenciamento da McLaren. Volto a criticar André Stella, que foi uma pessoa que eu critiquei muito no ano passado, por demorar horrores para determinar uma preferência para o Norris na briga pelo título, e mesmo quando determinou de uma forma que não dá. Tinha aquela coisa, não, porque o Norris é o primeiro, mas se o Piastri estiver lutando pela vitória, não vamos pedir para ele ceder a vitória ao Norris. Que tipo de ordem de equipe é essa? A McLaren ganhou o título de construtores por causa do carro, não por causa do gerenciamento da equipe. Então, o André Stella tem que aprender com as questões do ano passado para não replicar esse ano. Tem inclusive uma entrevista dele depois que o Verstappen é campeão. O Verstappen é campeão em Las Vegas, Qatar? Las Vegas. Las Vegas? Las Vegas. Acho que é. Foi. Acho que foi Las Vegas, é. Que aí ele fala assim, não, porque a briga pelo título de pilotos nunca foi nosso objetivo. Se nunca foi, por que tinha uma ordem de equipe que o Norris era o primeiro piloto? Então, assim, pra mim, são duas áreas muito interessantes. A dinâmica, Norris versus Piastri, perfis completamente diferentes entre eles. E se o André Stella vai repetir os erros do ano passado. E a questão do próprio Norris, ao perceber que uma vez ele superando o companheiro de equipe dele, ele vai ficar na cara do gol para um título mundial, se isso não vira um problema mental para ele. E aqui eu não estou desvalorizando, eu não estou querendo chamar de uma pessoa fraca, essas coisas. Assim, saúde mental é realmente algo muito importante a ser debatido hoje. Em outros casos do esporte como um todo, a gente observa isso de pessoas até de atletas que até deram uma pausa na carreira para tratar isso, que é algo muito sério. Mas, independentemente disso, essa questão de ele poder se ver como um futuro campeão, meu Deus, se eu continuar assim, eu vou ser campeão do mundo, isso pode acabar, de alguma maneira, atrapalhando ele, ou não, Vitor? Eu acho que sim, porque foi o que eu falei, até o ano passado o Piastri, ele sempre demonstrou velocidade, mas ao mesmo tempo ele tinha uma margem para o Norris. O Norris, se você puxar os números de classificação de corrida dos dois, o Norris tem uma margem considerável em relação ao Piastri, apesar do Piastri ser um piloto rápido. E foi o que eu falei aqui, pelo fato de que na classificação o Norris, até por uma questão talvez de experiência, conseguisse sair melhor, por adaptação ao carro, à equipe, todos os procedimentos e tudo mais. E na corrida também o Piastri tinha muito problema com o gerenciamento do carro, principalmente dos pneus. Então ele começava bem e depois ele ia perdendo ritmo e ele não conseguia brigar por muito mais do que isso. Esse ano o Piastri mostra estar mais preparado. E o Norris deu para perceber, principalmente no GP da China, de que o carro para esse ano tem problemas. Não problemas que vão atrapalhar a McLaren brigar pelo título. Mas ele tem pontos falhos. Principalmente questão do vento ou o que for. Então o carro está mais traseiro. Isso incomoda o Norris. E isso pode afetar o jeito dele de pilotar. Então a McLaren entende que esse é o caminho para o carro ser mais rápido. Esse é o caminho para o carro ser campeão. Só que ele começa a sair da janela de operação que o Norris gosta. Ele começa a ter um pouco mais de dificuldade. E eu acho que aí é onde o Piastri de repente pode ter menos problema e acabar conseguindo encontrar essa brecha. Então... e aí, como é que fica, como você falou, a questão da cabeça do Norris, se ele começa a ver o Piastri chegar. E ele começa a falar, caraca, o Verstappen não tá brigando comigo esse ano, mas agora é o meu companheiro de equipe que tá brigando. Eu achei que ia ter um ano de paz esse ano e eu tô tendo guerra com mais um cara novamente, dentro da minha própria equipe, o que deixa tudo ainda pior. Né? Então, eu acho que sim, eu acho que os próximos capítulos aí vão ser muito interessantes a ver se o Piastri realmente vai continuar nessa evolução. Porque se os dois, em ritmo, se equilibrarem, eu acho que vai ficar complicado pro Norris. Porque o Piastri, mentalmente falando, ele parece muito preparado. Muito mesmo.